Olá, boa noite, internautas. Eu sou o Nelson Carneiro, estamos aqui no perfil Nelson Carneiro, no programa Sua Cidade e Seus Valores. Nós hoje vamos fazer uma entrevista com o candidato a prefeito pelo município de Niterói, Felipe Peixoto, né? Ex-deputado, ex-secretário, ex-vereador, e ele está aí, é candidato a prefeito da cidade. E quero informar a todos vocês que esse é um espaço oferecido de modo gratuito, sem qualquer ônus para o candidato. E nós vamos começar aqui batendo um papo com o Felipe Peixoto. E você pode fazer uma pergunta, você pode deixar uma mensagem aqui no rodapé da live e a gente vai passando no decorrer da programação e vamos conversando com o Felipe Peixoto. Felipe Peixoto, boa noite. É uma satisfação, mais uma vez, tê-lo aqui na telinha do Sua Cidade e Seus Valores. Boa noite, Nelson. Boa noite a todos vocês que nos assistem nessa noite. É um prazer estar com você mais uma vez. Espero que dessa vez o link não caia, né, Nelson? Que da outra vez a gente ficou tendo que rebolar aí na conexão, mas deu tudo certo. E hoje é um prazer estar com você, já sendo candidato a prefeito, né? Primeira entrevista que eu estou dando aí é para você agora nessa live sua aí, famosíssima. Não só vista para quem é de Niterói, São Gonçalo, mas todo o nosso estado do Rio de Janeiro. Da outra vez a gente estava conectado aqui, apareceu gente de tudo que é canto do estado, especialmente da sua terra, Itaocara, pessoal lá de vários distritos, né? Não é isso? De Itaocara lá. Você é muito conhecido, você visitou muito aquele centro de distribuição de legumes, que é um entreposto do Ceasa, no ponto de pergunta. Não é ponto de pergunta. Não é isso? Mas o nome do distrito é outro. Todo mundo chama de ponto de pergunta. Não, ali o distrito é Jaguarembé. Eu sei disso. Minha terra, né? Nasci ali, né, Guimão? Mas o Felipe lá, Batista, que é vereador lá. Batista, vereador, e eles assistiram lá a live naquele dia, acompanharam, né? Mas, Felipe, como você disse, eu fiz uma entrevista com você como pré-candidato, e você falou, né, da sua vocação, da sua vontade de ser prefeito da cidade, que é uma coisa de há muito tempo, né? E você planeja isso, você quer uma Niterói, e uma Niterói diferente, talvez mais respeitosa em certos pontos, e talvez sorrindo, né? Porque ela anda meio carrancuda. E eu gostaria que você falasse um pouco, mas antes disso, eu tenho um pensamento comigo que todo político pode errar, né? Fazer uma proposta e errar, mas ele não pode errar na escolha do vice. Como é que foi sua escolha do vice? Amigo, a questão do vice não foi uma escolha difícil, não. Na verdade, sim, eu vim conversando há bastante tempo, né, com o vereador Bruno Lessa, e a gente sabia que era fundamental que a gente caminhasse junto. A gente não tinha uma definição de estratégia ainda, não sabia se era melhor ter duas candidaturas separadas ou que a gente viesse junto logo no primeiro turno, ou até mesmo que o Bruno fosse o candidato a prefeito, ou fosse o vice, ou indicasse o vice. A gente não tinha nada definido. E a gente foi conversando, fazendo pesquisa, vendo pesquisa, e a gente chegou à conclusão de que o melhor caminho era esse, e nos juntamos, dentro do propósito que Niterói está em primeiro lugar, Niterói primeiro, e que a gente vai ter oportunidade de governar essa cidade para cada um que vive aqui. Então, não te colocamos ali projetos pessoais em jogo, a vaidade. Se a vaidade tivesse imperado ali, a gente não tinha feito essa composição. Talvez a gente tivesse os dois como candidato, ou então a coisa teria desandado. Então, a gente veio desarmado de qualquer tipo de vaidade e colocamos nossa cidade em primeiro lugar. Eu, particularmente, Nelson, você sabe disso, já estou fora, né, da política de mandato, já tem 5 anos, estava me dedicando ao setor privado novamente, trabalhando, ganhando meu dinheiro, cuidando da minha família, tendo tempo no final de semana para poder estar mais próximo das minhas meninas. E aí não tem jeito. A gente tenta fugir disso, matar no sangue, evocação, desde criança fazendo política, vendo pesquisa aí, viu que a coisa estava bem interessante. E aí, mais uma vez, coloco o meu nome à disposição. Eu acho que a cidade precisa ter alternativa, a gente não poderia ter deixado essa eleição
somente com uma candidatura mais forte. A gente vai entrar nessa disputa. E, Nelson, eu tenho muita certeza, estou muito confiante que agora é a nossa vez. Fomos 2 vezes no segundo turno, quase ganhamos as eleições, e agora estou sentindo na rua, apesar desse esfriamento, apesar dessa questão da pandemia, a gente poder abraçar, beijar as pessoas, aquele calor, aquele carinho que é a eleição, eu estou muito confiante que agora chegou a nossa vez. Você pode levar fé, Nelson, tenho certeza que quem nos acompanha conhece a nossa história, conhece o nosso passado, os nossos compromissos com a população da nossa cidade, e que chegou a hora da população nos dar uma oportunidade dessa nova geração de políticos, não só pela idade, mas sim pela forma de fazer política. Eu acho que chegou a hora, tanto eu quanto o Bruno estamos preparados. O Bruno com muita experiência política, uma qualificação técnica muito grande, jurídica da sua formação. Eu também, por ter passado por diversos locais do Estado, da Prefeitura, né, me sinto muito preparado para poder cuidar não só da nossa cidade, mas especialmente da população que vive aqui. Sim. Ô, Felipe, você é candidato pelo seu partido, é o PSD, que está coligado hoje com o partido do Bruno, que é o DEM. E a gente também tem o PSDB e o PROS coligados. São 4 partidos. São 4 partidos. Mais de 100 candidatos a vereadores na nossa chapa aí. Sim. Olha só, a gente fica imaginando assim que você hoje, como você disse, está fora de mandato, mas você hoje está mergulhado na cidade e está vendo os problemas. Problema, assim, de imediato que você vê que se agravou ao longo desse tempo e que você pode perceber que tem que agir imediatamente, Felipe? Olha só, Nelson, tem muitas coisas para a gente fazer, muitas coisas. Te digo aqui que a gente tem condições de cuidar muito melhor dessa cidade do que essa atual administração está cuidando. É inegável que essa atual administração tem feito coisas boas para a cidade, né? E a gente não vai chegar aqui e vai dizer para você que a gente não vai concluir, né? Eu queria assumir um compromisso com você que está me assistindo agora, com você, Nelson, testemunha disso. Nós vamos concluir todas as obras iniciadas pela atual gestão. Vai chegando a eleição, sempre a mesma história. A prefeitura vai colocando um monte de obra na rua aí, cria uma sensação na população de que se não votar no candidato apoiado pelo governo, essas obras não vão ser concluídas. Nós temos o compromisso de concluir todas as obras. Então, a prioridade nossa é concluir as obras. Sim. E vamos atuar em algumas áreas. Uma área que eu acho que Niterói precisa de uma atenção melhor é a questão da mobilidade. Nossa cidade hoje vive uma imobilidade. A atual gestão gastou quase R$500 bilhão para fazer um corredor ligando as Charitas até Itaipu. Não vou dizer aqui que o tudo não tem uma importância, é uma obra importante que, sem dúvida nenhuma, mudou a vida das pessoas que vivem na região oceânica. Mas a gente precisa entender que esse corredor ele foi mal planejado, tem pouca funcionalidade e mais. Com esse dinheiro, R$500 bilhão, a gente faria uma revolução no transporte da cidade. E a gente vai fazer quando tiver na prefeitura. Vamos construir os terminais de integração idealizados por Jaime Lerner, do Largo da Batalha, ou do Caramujo, ou na RJ 106. Vamos investir nesses terminais e fazer corredores exclusivos de ônibus. Vamos colocar 100% da nossa frota de ônibus com ar-condicionado. Vamos ampliar a bilhetagem eletrônica, permitindo que as pessoas possam trocar de ônibus sem precisar pagar outra passagem por um período maior de tempo. Outra ação importante, vamos investir também na micromobilidade. O que é isso? Calçadas livres, calçadas de qualidade, iluminação para calçada, arborização para calçada. Nossa cidade, as pessoas podem se deslocar a pé. É muito importante que isso esteja funcionando na nossa cidade. E investir também no sistema de bicicleta. Eu fui autor do Estatuto da Bicicleta, uma lei que foi discutida com a sociedade, o primeiro Estatuto da Bicicleta do Brasil, e como prefeito eu quero colocar Niterói como capital brasileira da bicicleta. Vamos investir na construção de mais bicicletários, de paraciclos, trazer segurança para as ciclovias e ciclofaixas existentes, porque é inadmissível a prefeitura, por exemplo, ter gasto R$500 bilhão na transoceânica e ter feito uma ciclovia muito ruim. Muito ruim. E aqui eu faço o desafio. É só andar nela, não tem conexão de uma ponta a outra. Você passa por obstáculos. Vamos trazer segurança e qualidade para as ciclofaixas da nossa cidade. E quando tiver uma obra nova, como foi a Transoceânica, em vez de
faixa compartilhada com o veículo, com o carro, nós vamos fazer ciclovia segregada, quando tiver uma obra nova. E aonde não der, a gente vai compartilhando, mas trazendo segurança para o ciclista. Então, essa ação da mobilidade é muito importante. Na saúde, por exemplo, a gente vai fazer um investimento grande nas clínicas de especialidade médica. Hoje, simplesmente, nós temos uma rede de atenção básica que funciona mais ou menos, porque hoje tem pouco médico para atender muita gente. A prefeitura fica aí dizendo que ampliou muito a cobertura do médico de família, mas ampliou dando mais pacientes para os médicos. É inadmissível que você tenha uma quantidade tão grande de pacientes sendo atendidos por tão poucos médicos. Nós vamos informatizar o médico de família. Hoje em dia você vai lá, ganha um papelzinho, você preenche ali uma fichinha. Vamos investir, Nelson, em sistema de informatização do programa Médico Família, aumentar e contratar mais médicos para o programa. E vamos ter ali, na rede, no serviço intermediário, uma grande policlínica de especialidades, onde a população vai conseguir marcar consulta com os especialistas e também vamos conseguir, né, fazer os exames necessários. Tirar esse gargalo que nós temos hoje na rede de saúde pública da cidade. Vamos municipalizar o Hospital Oceânico, que foi um hospital que foi alugado pela atual gestão. Eu falo isso há muito tempo. Desde a época que eu era deputado, eu sempre tive o desejo de poder municipalizar aquele hospital, na verdade, fazer uma desapropriação. E na prefeitura a gente vai desapropriar aquele hospital. Na segurança pública, Nelson, nós vamos ampliar o Niterói Presente para outras regiões que hoje não são atendidas. E falo isso com muita propriedade, Nelson, pelo seguinte. Em 2016, eu bati muito no tema da segurança pública. A atual gestão foi muito ruim no primeiro ano do mandato. Investiu na guarda, na Secretaria de Ordem Pública, fez concurso, mas foi pouco. Nesse mandato, nós vamos contratar um total, né, vamos completar o efetivo da guarda para 1.000 guardas municipais. Vamos investir em treinamento para esses guardas municipais. Além disso, vamos levar o Niterói Presente para todas as regiões, como nós falamos em 2016 que traríamos para Niterói Presente. Com relação ao PROES, por exemplo, em 2016 eu falei que nós íamos voltar com o PROES. O atual prefeito falou que o PROES era um projeto que estava ultrapassado. E ele mesmo reconheceu o seu erro e contratou o PROES. Então nós vamos pegar nosso programa de governo de 2016, que nós atualizamos para esse ano, e vamos investir maciçamente na manutenção das políticas de segurança pública da atual gestão e sempre de forma muito entrosada com o governo do Estado. Além disso, né, além do investimento em mobilidade, em segurança, em saúde, vamos também investir em educação. É inadmissível, Nelson, por exemplo, que nós tenhamos hoje a quantidade de crianças sem estarem na creche, nas escolas. Nós temos cerca de 1.000 alunos de pré-escola que estão fora da creche. Nós vamos zerar essa fila. E mais, vamos tirar o município hoje dos indicadores de débito que são vergonhosos. Não sei se você sabe, Nelson, mas a atual administração gasta R$14.000 por aluno ano. É muito dinheiro, Nelson. Nós tínhamos que ter uma educação de ponta. Depois eu vou te mandar um comparativo. Você que conhece o Estado, conhece bem os números, eu vou te ver um comparativo que é vergonhoso. Enquanto o Niterói gasta o maior valor por aluno da rede pública, tem outros municípios que gastam muito menos e conseguem posições no IDEB muito melhores que a nossa cidade. Nós queremos zerar o analfabetismo funcional no Niterói. São muitas ideias e você pode ter certeza que com a minha experiência administrativa, seja no setor público, seja no setor privado, com minha formação acadêmica e junto com o Bruno, a gente vai fazer uma revolução na nossa cidade com apoio, com certeza, de toda a sociedade. Tá certo. Bom, para quem está chegando agora, nós estamos falando aqui com o candidato a prefeito pelo município de Niterói, Felipe Peixoto, um político experiente. Ô, Felipe, quando você falava da creche, alguém fazia pergunta e você dissecou sobre a creche. Mas tem perguntas aqui insistindo sobre a inclusão do deficiente e também, quando você fala de mobilidade, a gente vê que nós hoje temos aí obras de alargamento da rua, levando o meio-fio para cima do poste e estreitando as calçadas. E aí, como é que pode se resolver isso? Porque eu acho que o cadeirante, por exemplo, ele vai ter dificuldade em muitos lugares
em passar, em cruzar, por exemplo, com os transeuntes. Como é que você vê isso aí? Olha só, o conceito hoje, Nelson, que a gente tem é o conceito de rua completa. Quando você faz o planejamento, quando você pensa uma rua, os urbanistas hoje utilizam esse conceito. O que vem a ser o conceito de rua completa? É você se preocupar com todos que passam nas ruas. A rua não foi feita só para carro. A rua foi feita para não só atender aquelas pessoas que andam de carro, mas também para o pedestre, para o ciclista. Vocês precisam, a prefeitura precisa ter essa compreensão de tratar a questão da mobilidade de uma forma completa. Todos nós que andamos de carro somos pedestres. O ciclista também é pedestre. Então a gente não pode imaginar uma obra que vai estreitar uma calçada ou fazer loucuras como a Transoceânica, que simplesmente tem lugares que não tem calçada e tem lugares que tem calçada grande demais para onde não tem pedestre. Sabe o que significa isso, Nelson? E essas pessoas que estão na prefeitura não conhecem a cidade, não conhecem a dinâmica de quem vive aqui. Vou reforçar a questão da Transoceânica, que custou R$1.000 bi. R$1.000 bi. Você imagina R$1.000 bi para poder urbanizar uma estrada. E muito dinheiro, Nelson. Era para ser uma obra que toda a população pudesse aplaudir. Digo aqui, o túnel foi uma obra importante, desejada por muitos, licitadas por outros governos. O atual prefeito cancelou a licitação que tinha sido feita pelo governo Jorge e licitou novamente para poder dar essas obras para as empreiteiras amigas que sempre financiaram as campanhas dele. A questão não é o túnel. O que eu questiono na Transoceânica é a ciclovia, e o André Joaca está falando que é exatamente isso, né, Joaca? Bom ter você conosco aqui, ver você se recuperando aí depois dessa grande pancada que foi o Covid na sua vida, tantos dias internados no CTI, está conosco aqui compartilhando, participando dessa nossa live aqui nesse momento. Mas dizer, Joaca, para você, você que conhece bem a nossa cidade, né? Que é muito importante que a Transoceânica seja revista. A questão funcional, por exemplo, a questão do retorno. Foram retirados muitos retornos, alguns podem voltar. A gente pode ter mais baia para estacionamento para aquelas paradas rápidas. Podemos ter uma revisão do projeto cicloviário da Transoceânica. Podemos ter uma arborização voltada para a calçada, para garantir que quem passa ele tem uma sombra, e não fique andando nessa lua no sol, que esse verão nosso aqui, seria um tipo de proteção. Desculpa falar muito aqui de Transoceânica, porque é uma marca do atual governo. Que se tivesse nas nossas mãos essa oportunidade da gente poder cuidar da nossa cidade, essa obra seria feita, mas seria feita de forma diferente. A gente pegaria esses 500 milhões e faria, sem dúvida nenhuma, revolução na mobilidade. O que nós vamos fazer, você pode ter fé, pode confiar que a gente vai fazer de forma diferente no nosso governo. Bom, nós estamos aqui falando com o Felipe Peixoto, candidato a prefeito pelo município de Niterói. Não deu para eu gravar aqui o nome da pessoa, porque está muito corrido, são muitas pessoas falando, mas teve uma pessoa aqui, um internauta, que perguntou, o Felipe, sobre a construção daquele mercado, daquele shopping, logo na saída do Mergulhão. Como é que você está vendo isso? Essa pergunta é do Luiz Cláudio, eu vi aqui. Que ele fez. Luiz Cláudio, infelizmente está rodando muito aqui, não está dando para eu ver. O Luiz Cláudio fez a pergunta, o Luiz Cláudio é arquiteto urbanista, já foi subsecretário urbanista da prefeitura, sabe o que está falando. Eu queria, Luiz Cláudio, dizer para você o seguinte, aquela obra da Marquês de Paraná, que é uma obra que foi muito bem feita do ponto de vista de projeto, especialmente no trecho que sai, né, do centro de direção Icaraí. Eu tenho algumas considerações no sentido oposto, né? Icaraí Centro, eu acho que houve algum erro ali de projeto que está promovendo um engarrafamento constante ali na Roberto Silveira por conta do cruzamento em X que obriga os ônibus a sair da pista da direita e jogarem para a pista da esquerda. Mas, do ponto de vista de conjunto arquitetônico, de projeto, de calçada, de ciclovia segregada, de pontos de ônibus, de iluminação, eu acho que é uma excelente obra. Faltou só botar a fiação elétrica subterrânea. Botou a parte toda lógica, já foi um avanço, mas não tiveram coragem de enfrentar a questão de colocar a rede subterrânea de energia. Mas é uma obra importante. O problema é o seguinte, esse projeto é um projeto antigo, já estava previsto no projeto do Mergulhão da Marquês de Paraná. Quando eu fui vereador de oposição do prefeito Godofredo Pinto,
ele fez um projeto chamado Trânsito Livre, que compreendia jogar o trânsito por dentro do bairro de Fátima. E eu fiz uma indicação, quem quiser pode ir lá buscar essa indicação, isso lá para o ano de 2006, provavelmente, 2005, eu fiz uma indicação sugerindo exatamente o que foi executado agora. A demolição, desapropriação, demolição daqueles prédios e a construção de uma calçada. Essa obra é muito importante. Agora, tem um problema ali, Nelson, que as pessoas não conseguiram visualizar ainda. Querem colocar ali um shopping center na principal via da cidade, a principal artéria da cidade. Qualquer coisa que acontece ali, uma entrada e saída de carro de um shopping, vai parar a nossa cidade, que já para por conta desse trecho muito estreito. Então, o que eu queria assumir um compromisso aqui com as pessoas? Nós vamos rever o licenciamento do shopping da Marquês de Paraná. Eu, particularmente, entendo que aquele local não comporta um shopping center. E tem por duas questões. Uma questão urbanística, outra questão, o impacto viário que ele vai gerar ali naquela via. E mais, tem uma outra questão. Nós estamos saindo, Nelson, da maior pandemia da nossa história, com os impactos econômicos gigantescos. A quantidade de lojas, de comércio que hoje estão fechadas, a quantidade de lojas de shoppings estão sendo entregues, eu particularmente acho que a gente tem que mudar um pouco o conceito, especialmente pós-pandemia. A gente precisa investir no conceito hoje que é a loja de rua, é a loja no ambiente aberto, onde as pessoas possam circular fora dos ambientes fechados. Por que surgiram os shopping centers? Porque o governo não dava segurança para a população, porque as ruas eram mal cuidadas, mal iluminadas, e a gente vai fazer diferente. Nós vamos cuidar bem das nossas ruas, nós vamos cuidar bem das nossas calçadas e vamos fortalecer os comércios de bairro. A pandemia deixou isso de forma muito clara. O comércio de bairro, próximo da casa das pessoas, foi fortalecido. E nós vamos fazer isso. Vamos aproveitar essa experiência que foi a pandemia e vamos investir no comércio de rua. E o shopping center vem na contramão disso tudo. Você pode ter certeza, Luiz Cláudio, que a gente vai rever essa licença. E se depender de mim, nós vamos gerar emprego e atividade econômica nas ruas da cidade, que tanto precisa dessa dinâmica de movimentação das pessoas andando nas ruas, e não dentro de um shopping center. Niterói, já tem muito shopping aí. Bom, nós estamos falando aqui com Felipe Peixoto, candidato a prefeito do município de Niterói. E tem uma perguntinha aqui política, o Felipe. Marcelo Ornelas pergunta assim, Felipe, em certo momento, quem perguntou você elogiando Neves, elogiando o Rodrigo Neves, Marcelo Ornelas. Marcelo Ornelas. Felipe, em certo momento, vi você elogiando o Rodrigo Neves. Na sua opinião, o Rodrigo errou em tudo? Não, acho que ele acertou. Eu acho que ele deu sorte. Ele assumiu uma prefeitura com muito dinheiro. É inegável que a gente tenha que reconhecer que ele fez boas coisas para a cidade. Agora, eu garanto, Nelson, que a gente teria condições de fazer muito mais coisas de melhor qualidade que a atual administração. Sabe por quê, Nelson? Porque o nosso projeto político não é um projeto político pessoal. Eu não quero ser governador do Estado. Eu quase fui vice-governador e, graças a Deus, não fui governador. Vice-governador quer virar governador. Deus me iluminou ali, né, como dizem os evangélicos, a gente tive um livramento e não fui vice-governador do Estado. Eu não tenho pretensão de ser vice-governador, não tenho pretensão de ser presidente da República, de secretário-geral da ONU. Eu só quero ter oportunidade de governar essa cidade para quem vive aqui. Esse é o nosso propósito. Diferente do prefeito, que tem uma missão política de poder, de querer ser governador do Estado. E aí, Nelson, você pode ter certeza que a gente vai fazer um governo voltado para as pessoas que vivem aqui. Com todo respeito às outras cidades, né? Não vou ficar mandando dinheiro para fazer política em outros lugares. E cuidar do nosso canto, da nossa cidade, investir em gestão. Nelson, é absurdo a prefeitura atual ter 52 secretarias, nós vamos cortar pela metade essa quantidade de secretarias, esse cabide de emprego, e quem paga o salário desse pessoal que não trabalha é a população.
Isso é uma vergonha. Então, o atual prefeito tem acertos e tem erros. Mas eu posso garantir uma coisa. Com esse dinheiro todo na mão, a gente teria condições de fazer muito mais que essa atual administração fez. Porque a gente tem capacidade técnica e capacidade política de fazer isso. Vamos bater palma para as coisas certas, vamos consertar as coisas que estiverem erradas e vamos fazer as coisas que não foram feitas. Pode levar tempo. Vamos aqui, Nelson. Felipe, justamente eu queria falar um pouco sobre a máquina, e sobre esse enxugamento da máquina. Você falou num um número grande de secretaria. Com quantas secretarias poderia gerir a cidade de Niterói com um custo-benefício bem acentuado, quer dizer, melhor aproveitamento, pelo que você coloca, pela quantidade de dinheiro que temos na cidade, e parece que há um aproveitamento não muito bom, 100% desse dinheiro gasto. Como é que nós vamos fazer? Começando pela máquina administrativa. Nelson, a primeira coisa é o seguinte, não tem que ser amador, não tem que ser amador, né? Nós temos que contratar uma consultoria. Vamos buscar ajuda da FGV, ajuda da UF, né? Eu tenho formação em administração, tenho MBA em gestão de projetos, mas assim, a gente tem que buscar pessoas que entendam desse assunto para poder fazer um raio-x, um diagnóstico, né? Entender um pouco como é que está o fluxo de processos dentro da administração e que possa fazer uma proposta de readequação desse gigantismo que é atualmente a prefeitura, com a quantidade de cargo que tem. A gente precisa ter uma noção de administração muito diferente desse modelo que nós temos atual, que é um modelo compartilhado de secretarias. Nós temos que trabalhar com a lógica de projetos e de tratar de temas de forma transversais. A gente não pode achar que um tema ligado à educação não tem impacto na saúde, que não tem impacto na mobilidade. Esses projetos precisam se falar. E isso que a gente vai implementar no governo. Nós vamos ter um grande escritório de projetos e vamos pegar cada projeto que nós temos na administração e vamos trabalhar de forma transversal, ouvindo todas as secretarias. E vamos trazer gente preparada. Eu queria dizer a você, Nelson, que a gente vai montar um time para poder administrar e tomar conta dessa cidade, sob a nossa liderança, que a gente vai ter muito orgulho de dizer o nível de secretariado que a gente vai trazer. Pessoas capacitadas, experientes e, mais do que isso, pessoas preparadas para serem capacitados e preparados para poder assumir a atual administração, a atual gestão. E uma coisa importante, vamos combater todo e qualquer tipo de desvio, de corrupção. Quem me conhece a minha história, sabe que eu não tolero qualquer desvio. Vamos ter uma estrutura forte de corregedoria, vamos adotar compliance dentro da administração pública e qualquer irregularidade que nós identificarmos na administração, as pessoas vão ser punidas. Se precisar aprender, vai aprender. Todos vão ter, claro, o direito de ampla defesa, o direito de se defender de qualquer tipo de acusação, mas é inadmissível que a gente tenha na administração qualquer pessoa que esteja na administração para poder roubar o dinheiro dos impostos pagos pela população. Isso não será tolerado. Quem me conhece sabe disso. Eu fui secretário de Estado, criei uma corredoria para combater muitas coisas que agora estão vindo à tona, e a gente vai fazer isso no nosso governo, na nossa gestão. Bom, para quem está chegando aqui agora, né, nós estamos aí entrevistando Felipe Peixoto, candidato a prefeito do município de Niterói, está falando aqui sobre as suas metas, sobre os seus projetos, né, de viabilizar a cidade. Bom, tem alguém perguntando sobre iluminação pública, mas eu gostaria, para não ficar toda hora te perguntando, eu quero que você embuta essa pergunta sobre iluminação pública da cidade. Eu gostaria também, Felipe, que você me falasse sobre essa orla, porque a orla da cidade, ela está meia, parece um colar já usado, estragado, e é onde vai se gastar muito dinheiro para reposição.
se você tem um projeto também para a orla da cidade e também sobre a iluminação pública. Nelson, você bateu 2 pontos muito importantes. Vou começar pela iluminação pública. Eu falo de iluminação de LED desde 2012. Desde 2012. Num debate do G1, o atual prefeito chegou a querer me ridicularizar porque eu estava fazendo uma proposta que era inviável economicamente. Se passou 12 anos, 8 anos, desculpa, desde 2012, e a atual administração tentou e não conseguiu fazer uma PPP de iluminação pública. No nosso governo, nós vamos tirar do papel e vamos fazer uma PPP de iluminação pública e vamos revolucionar o sistema de iluminação pública. Vamos substituir todas as lâmpadas de vapor de mercúrio e de vapor metálico por iluminação de LED. Vamos botar luminária inteligente. Vamos implementar o conceito de Smart City, cidade inteligente aqui em Niterói. Isso é possível. Vamos fazer isso com ousadia, fazendo aquilo que outras cidades já fizeram. Queria citar aqui, por exemplo, Belo Horizonte fez uma PPP de iluminação pública. Porto Alegre fez recentemente. Angra dos Reis fez o edital e concedeu iluminação pública através de PPP. E Niterói não consegue fazer isso. Em Porto Alegre, quem ganhou foi a Enel, que tem sede em Niterói. Em Angra dos Reis, quem ganhou foi a Enel, com sede em Niterói. E aonde a sede da empresa não se consegue fazer um investimento nesse sentido. Nós vamos trazer segurança, porque a gente vai fazer iluminação de rua e iluminação de calçada. Você pode ter certeza, pode levar a fé que eu estou falando aqui com você, Nelson. Nós vamos fazer uma PP de iluminação pública que vai revolucionar a nossa cidade, trazendo mais segurança à população, economia na nossa conta de energia com a Ampla, com a Enel. Com relação à nossa orla, Nelson, Deus caprichou. Nossa orla é de uma beleza. Não tem ninguém que você traga aqui, que você não percorra a orla da cidade. Você saia do centro, passe pelo Granguatá, pela Boa Viagem, por Icaraí, pela Praia das Flechas, por Icaraí, Estrada da Froz, São Francisco, Charita, Jurujuba, sem falar na orla oceânica. Deus caprichou no seu desenho. Mas o homem não tem caprichado no cuidado com sua orla. É inadmissível termos uma orla tão bela e tão mal cuidada. Piratininga, calçadão destruído. As nossas calçadas largadas. Nós não temos uma ciclovia para a prática, por exemplo, do lazer das pessoas. Nós não temos no Granguatá um deck para pescaria ali. Nós não temos quiosques que correspondam à beleza da nossa orla. Tive semana passada um bate-papo muito legal com a Associação dos Quiosqueiros. Nós vamos implementar o projeto Orla Niterói, fazer uma reurbanização, qualificando a orla da cidade, trazendo qualidade. As pessoas precisam usar mais a nossa orla. E a gente vai fazer isso porque a gente conhece a cidade, sabe como fazer. Você pode ter certeza que a nossa orla será muito diferente do que ela é hoje. Bom, nós estamos falando com o Felipe Peixoto, candidato a prefeito do município de Niterói. Nós estamos batendo um papo. Felipe, que já foi vereador dessa cidade, já foi deputado estadual, já foi secretário de governo do Estado e tem uma experiência e está falando sobre isso. Mas, Felipe, eu nunca me ousei perguntar isso a ninguém, mas não é uma pergunta para uma proposta, mas uma pergunta que deixa a gente assim meio triste com o visual da cidade, quando você para embaixo de um poste e olha aquela camada de fios, aquela coisa de louca. Há pouco tempo eu falava com o vereador, ele disse, Nelson, isso é um alto custo porque as empresas, se a gente quiser esconder esses fios, é a prefeitura que vai custear isso. E aí eu fico imaginando, na minha esquina aqui, da Justina Bulhões com a Paulo Alves, nós temos um emaranhado de fio, que há poucos dias caiu ali, tem aquelas garras de ajuste, é um negócio de louco. E quase feriu uma senhora. E eu fiquei imaginando, quando nós vamos ver essa fiação escondida? Isso há possibilidade ou isso vai continuar eternamente assim? Há possibilidade de se discutir esse visual dos postes que nós temos aí, que parece que envergonha bem a gente, tem momento? Mel, você bateu no ponto aqui, uma pergunta que você falou que nunca fez para ninguém, mas adorei que você fez para mim essa pergunta. É mesmo? É o seguinte, eu acho é vergonhoso, né, a poluição visual desses cabos. E aí você não precisa ir muito
muito longe, não. O Rio Cidade, do outro lado aqui da ponte, né? Outro lado da poça, como a gente costuma dizer, revolucionou os bairros do Rio de Janeiro. Fez o investimento e botou rede subterrânea. Por que Niterói não pode ter isso? Niterói é cidade rica hoje, Nelson. São 3,6 bi de orçamento. Claro que você não vai fazer da noite para o dia, vai fazer um investimento, vai botar toda a rede subterrânea, mas a gente precisa começar a botar. A atual administração teve 2 oportunidades de fazer isso e não fez. No projeto da Transoceânica, estava previsto rede subterrânea. Para poder agilizar a obra e chegar na eleição com as coisas mais adiantadas, a atual administração foi e simplesmente rasgou o projeto ligado à questão da rede subterrânea de energia e a parte de cabo de telefonia e lógica. A mesma coisa aconteceu no Moracela. Anunciou um projeto, iniciou uma obra e não fez nada disso. Eu vou inovar. Eu acho que a atual administração ela está dando continuidade a algumas coisas já pensadas lá atrás, mas é um governo sem criatividade, sem ousadia. E eu queria dizer para vocês o seguinte: nós vamos buscar uma solução para esse problema. Porque fica um jogo de empurra-empurra. Toda lei que você aprova no município entra com processo contra, dizendo que é inconstitucional o município legislar sobre a questão de cabeamento de telefonia ou de energia elétrica. Nós vamos buscar um entendimento com as concessionárias, com a ANEEL e com a Anatel. E vamos fazer um projeto único. E vamos conceder, Nelson, eu quero falar para você que em primeira mão, nós vamos fazer um projeto para concessão dos nossos dutos subterrâneos da cidade. Vamos começar por alguns bairros, a gente não pode fazer isso em toda a cidade, vamos escolher um local para iniciar um projeto como esse e vamos fazer um modelo de concessão aonde o operador vai ter o direito de explorar o nosso subsolo e as operadoras de telefonia, ao passarem seus cabos, em vez de pagar para passar o cabo no poste da Ampla, vai poder pagar para utilizar o cabo que vai estar subterrâneo. Imagina, hoje existe um conceito muito moderno na área de cidades inteligentes, que é o compartilhamento de rede. Você não precisa ter, como você tinha antigamente, um cabo para cada operadora. Você pode compartilhar. É igual antena de celular. Antigamente você tinha uma antena por operadora. Na sua terra lá, por exemplo, eu não sei como está hoje, acho que a TIM está funcionando lá. Mas até pouco tempo não tinha cobertura de celular. Não. Em Valor do Barro, por exemplo, não tinha. Não tinha. Eu acho que recentemente a TIM colocou antena lá. Mas hoje, o que você tem? Você tem compartilhamento de antena. Você tem uma única antena de uma operadora que atende todas as operadoras. E esse conceito que a gente vai trazer para a administração. E aí tem que ter um prefeito que tenha iniciativa de procurar as concessionárias, de procurar a Anatel, de procurar a Agência Reguladora de Energia Elétrica, para sentar na mesa e vamos revolucionar, vamos ousar, vamos fazer uma Niterói diferente do que ela é hoje, vamos pegar essa rede e vamos botar subterrânea. Para isso tem que ter coragem para poder fazer isso, disposição e, claro, inovar, porque é isso que falta na nossa cidade. Tá certo. Nós estamos falando aqui com o Felipe Peixoto, e quando você fala lá do nosso lado lá, você conhece realmente, é a TIM que está lá, né? Mas, Felipe, uma pergunta também que às vezes escapa a gente e a gente acaba não falando nela, eu não tenho falado. E aí o Daniel Farias nos lembra que gostaria de saber os projetos de esporte para a nossa cidade. Sabemos que o esporte é uma atração para todos, tira crianças da rua, tira crianças dos maus caminhos, dá comportamento, dá uma possibilidade de saber conviver em sociedade. Nós já tivemos aí um Canto do Rio fortíssimo participando de campeonatos cariocas, né? E eu gostaria de, então, aí ao lado do Daniel, para você falar um pouquinho sobre esporte, Felipe. Vamos lá. Primeira coisa importante, Daniel, a gente precisa ter um programa que invista nos esportistas da cidade. Nós temos talentos esquecidos na nossa cidade, esquecidos pela atual administração. É muito importante que a gente tenha
bolsas para esses atletas. Vamos ter bolsa atleta da cidade, para poder pegar esse esportista que se destaca e poder dar condição para ele participar dos campeonatos, dar opção dele poder competir em outros lugares. Isso é muito importante. Agora, a gente precisa trabalhar, como eu te falei, de forma transversal. Nós temos uma rede pública municipal que nem todas as escolas têm quadras esportivas. A gente precisa levar espaços para que os alunos tenham aonde ter a aula de educação física, aonde a gente possa ter projetos de massificação das atividades esportivas nas escolas. Levar outras modalidades de esporte para dentro da sala de aula, dentro da escola. A gente pode investir num projeto de esporte dentro das unidades, por exemplo, escolares. Quando eu falo tratar de forma transversal, é exatamente isso. Pegar um tema importante, que é o esporte, e ver que secretarias têm afinidade com esse tema. O esporte tem muita relação e muita afinidade, por exemplo, com a questão da saúde pública. Estimular as pessoas a, por exemplo, a fazerem atividade física ajuda no combate a diversas doenças, por exemplo. Mas, especificamente com relação ao esporte, primeiro, apoiar os esportistas da cidade. Segundo, investir nos nossos atletas. E apoiar todas as iniciativas dos esportistas que estão aqui na cidade. Eu vou deixar para vocês aqui, vou pedir para publicar no nosso link, nossas redes, o nosso plano de governo, que tem muitas ideias na área do esporte. Mas eu tenho certeza, Nelson, que a gente constrói um bom programa de governo ouvindo a população. Há 4 anos atrás, eu fiz a Agenda 40, que foi a oportunidade da gente ouvir as pessoas a respeito do tema, diversos temas, inclusive esporte. E agora, por conta da pandemia, a gente ficou limitado a isso, mas a gente queria combinar com você que está me assistindo aqui agora, que a gente vai poder, ao longo da campanha, receber sugestões para que a gente possa receber essas sugestões e contemplar no nosso programa de governo e poder executar quando estiver na prefeitura. Tá certo. Ô, Felipe, é como que você estivesse na rua, tem pergunta aqui de família, perguntando como é que está a sua mamãe. Já é a segunda pergunta que eu vejo aqui, a pessoa perguntando, e como nós estamos na esquina batendo um papo, né? Essa pessoa está perguntando sobre a sua mamãe. E depois que você falar sobre sua mamãe, eu tenho uma pergunta aqui distante para você. Vamos lá. Minha mãe tem casa, se cuidando por conta da Covid aí, muito preocupada com isso tudo que está acontecendo, que ela descobriu ao longo da pandemia aí, que ela tem uma baixa oxigenação, então ela tem que se cuidar muito com a pandemia. Meu pai já é mais impaciente, já está indo um pouco mais para a rua. Fez 70 anos semana passada, a gente não pôde fazer aquela festança de 70 anos. Fiz uma coisa muito reservada com ele, com meu sobrinho, que fez 10 anos. Mas todos estão muito bem. E, Nelson, eu estou percebendo essas perguntas. Quem me conhece sabe da participação da minha família nas minhas campanhas. Tanto meu pai quanto minha mãe vão para a rua entregar papel. Falou aqui, ó, apresentando o filho. Né? E quando é uma mãe que pede, é difícil alguém dizer não para pegar o papel. Certo. E nessa campanha, tanto minha mãe quanto meu pai não vão poder estar nas ruas panfletando por conta da pandemia, mas eu tenho certeza que estão vibrando, né? Estão comemorando a cada passo que a gente dá nessa campanha, pedindo os amigos, os familiares. E estou aqui também, aqui, ó. Tem companhia aqui, ó. Tem uma aqui, ó, uma pequenininha. E tem outra pequenininha, que eu estou aqui fazendo a live. Estão pedindo para comer. Estão aqui ansiosas, que é difícil chegar em casa cedo durante a campanha. Eu vim hoje um pouquinho mais cedo, vou poder participar dessa live com você. Estão aqui do meu ladinho, participando, me ajudando na parte técnica da iluminação. Mas estou aqui, eu falando para você, passa aqui por baixo, fala uma coisinha, eu tenho que bloquear o microfone para dar atenção. E toda a família sempre participou das campanhas. É muito bom poder contar com o apoio das pessoas que a gente ama tanto, né, Nelson? Bom, você está aí na família consanguínea, né, que é a família natural. Agora você tem uma família fora daqui, política. Olha só, Divar do Vale. Você sabe que a minha família lá em Itaúcara é toda envolvida com o negócio de legumes, etc. E o Divar do Vale, ele diz assim, nesse eu acredito, atuou no SEASA do ponto de pergunta, Itaúcara RJ,
com eficácia no seu trabalho. Isso aí é uma resposta distante de uma pessoa que não é nem eleitora aqui, né? Agradecer o Divar aí pelo esse depoimento. Quem me conhece sabe que a gente fez pelo SEASA do interior do estado, levamos segurança, fizemos a pavimentação do pátio da SEASA, melhoramos a iluminação pública, levamos para um projeto muito importante, que é o Banco de Alimentos, que compra produtos da agricultura familiar e distribui para as entidades filantrópicas. Né? Fizemos lá também várias outras ações, e com muito carinho, Nelson, quando eu viajo para o interior do estado, sou muito bem recebido por conta dessas entregas, né? O gestor precisa entregar, precisa realizar. E, graças a Deus, por onde eu passei, eu deixei minha marca e fiz entregas. E hoje, com muito carinho, estou tendo esses depoimentos aqui de todos os cantos do estado com relação às nossas entregas, às nossas realizações. E na prefeitura não vai ser diferente não, Nelson. A gente vai entregar e vai poder fazer muita coisa para essa população tão querida na nossa cidade de Niterói. Felipe, você já falou um pouco sobre isso, falou sobre essa crise, e realmente é uma coisa que preocupa, e preocupa quem está chegando. E o Bruno Rodrigues Ribeiro ele diz assim: qual a sua proposta para recuperar a economia pós-pandemia? Pois muitas empresas fecharam em Niterói. Bom, essa é uma situação que não é um privilégio de Niterói, o fechamento de empresas, mas em todo o Brasil, e talvez pelo mundo está acontecendo isso. E sabemos que vai haver dificuldade. Agora, esse trabalho de conjunto de recuperação é um trabalho de prefeito, governador e governo federal, Felipe? Ou apenas a prefeitura pode dar esse grande impulso? Olha só, sem dúvida nenhuma, isso depende de ações conjuntas com todos os governos. E aí eu queria dizer para você o seguinte, né, aproveitar essa oportunidade. Eu ganhando a prefeitura, eu tenho certeza que a gente vai conseguir isso, eu vou bater no governador do estado e vou pedir ajuda para a nossa cidade. Vou bater no presidente da República, seja de quem for, e pedir ajuda para a nossa cidade. E a gente vai ter um plano de desenvolvimento econômico para poder ajudar na recuperação desses empregos. E nós temos um exemplo aqui ao nosso lado. Enquanto essa pandemia, Niterói perdeu 7 mil postos de trabalho, Maricá, que é uma cidade ao lado, que também recebe royalties como Niterói, gerou emprego. Tem uma coisa errada, né, Nelson? Tem uma coisa errada. Tem um programa, um projeto, que até quem fala muito bem sobre ele, uma pessoa que me convenceu a respeito disso, que é meu vice Bruno Lessa, que é o seguinte, que é a gente ter uma agência de fomento para a nossa cidade. Como é que é essa agência de fomento? Hoje a prefeitura pega dinheiro do royalties e bota na poupança. Esse dinheiro fica para os bancos. Os bancos pegam esse recurso e fazem empréstimos a qualquer pessoa do país a juros altíssimos. Nós vamos pegar esse dinheiro do royalties, em vez de botar no fundo para gerar lucro para o banqueiro, nós vamos criar a agência de fomento municipal, a AGENIT, nos formatos que nós temos da AGRIO. E vamos emprestar recursos com foco no microcrédito para o empreendedor, para as pessoas que querem investir e gerar emprego na nossa cidade. Vamos deixar esse dinheiro circular aqui dentro. Tem muito mais sentido. Vamos dar o suporte às empresas que tanto foram prejudicadas. Nós tivemos, por exemplo, aí várias empresas tentando captar recursos, os anunciados financiamentos da prefeitura, e muitos não conseguiram. A prefeitura não conseguiu evitar essa tragédia do impacto econômico da pandemia. Mas é claro que isso não foi um caso exclusivo de Niterói, aconteceu com várias cidades brasileiras. Mas eu queria repetir aqui, o exemplo da nossa divisa. É só pegar o carro, andar aqui 30 minutos, você chega à cidade de Maricá, que o prefeito, Fabiano, conseguiu gerar emprego na pandemia. Numa demonstração, não é possível fazer diferente como a atual administração tem feito aqui em Niterói. E você pode ter certeza que a gente vai cuidar, porque não existe coisa pior para o ser humano que é a falta de oportunidade. A falta de emprego tira a dignidade da pessoa. Leva muitos chefes de famílias à loucura.
por não conseguirem levar o sustento para dentro da sua casa. E a gente não pode permitir que a nossa cidade, numa pandemia como essa, tenha se perdido tantos empregos e a atual gestão não ter feito nenhum tipo de política para evitar que isso tivesse acontecido. Tá certo. Bom, nós temos duas perguntinhas aqui, nós estamos indo lá para a reta final do nosso bate-papo. Nós temos aqui uma pergunta do Leonardo Martins. Nelson Carneiro pergunta se ele tem algum plano para a Clean. Eu não sei. Outra coisa, sinceramente, a Genite, eu nem sei o que é. Mas a Agência de Desenvolvimento de Niterói, a Genite. Sim. Você pode falar sobre essas duas colocações? A Genite, a gente falou um pouquinho sobre a agência de fomento, emprestar recursos com microcrédito. A gente falou sobre isso. Com relação à Clean, eu acho que ela tem um papel fundamental, que é cuidar da limpeza da nossa cidade. E aqui eu quero assumir um compromisso com você que está me assistindo. A Clean não vai ser tratada, hipótese alguma, em qualquer tipo de acordo político. Eu queria dar um depoimento aqui de uma pessoa que fala de forma muito apropriada, que foi quem criou a Clean, que é o Jorge Roberto Silveira, prefeito de muitos mandatos na nossa cidade. Ele costuma dizer que existiam 21 distritos de limpeza urbana e que a limpeza da nossa cidade era uma tragédia. Não tinha vassoura. Ele pegou a vassoura emprestada com o prefeito Marcelo Alencar no Rio de Janeiro. A Clean, hoje, virou o local para acomodação política. Desde o governo Godofredo, ela vem sendo utilizada com esse objetivo. Na nossa gestão, isso não vai acontecer. Não importa se o lixo é de esquerda ou de direita, seja alguém que apoia o governo ou que é contra o governo. Lixo está na rua, é para ser tirado, para ser catado. Nós não vamos mais admitir que a Clean seja tratado de forma política. E, para isso, nós vamos dar uma conotação diferente do que a Clean é hoje. Vamos continuar cuidando da limpeza urbana da nossa cidade, mas vamos trazer um conceito também mais voltado para a questão ambiental. A Clean vai ter novas atribuições no nosso governo. Assim como a Colurb no Rio de Janeiro, que cuida não só da limpeza, mas cuida da poda da árvore, a Clean também pode assumir outras responsabilidades na nossa cidade. Nós vamos expandir, como a Isabela colocou aqui numa pergunta, a questão da coleta seletiva de lixo. Eu trato esse tema de coleta seletiva de lixo desde meus 15 anos. Implementei coleta seletiva de lixo dentro da escola que eu estudei. Levei coleta seletiva de lixo para o entorno da Lagoa de Piratininga quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, com vigilantes ambientais. Tem fotografias minhas mostrando essa minha atuação. Nós vamos investir maciçamente na coleta seletiva de lixo. O percentual de coleta de lixo na nossa cidade, reciclado, é muito baixo. Eu reciclo lixo toda quinta-feira, o caminhão passa e pega meu lixo reciclado. Mas isso é muito pouco. Poucas pessoas fazem coleta seletiva de lixo. Porque no imaginário técnico, não, que o lixo reciclado tem um custo maior para poder fazer a coleta dele. E o custo ambiental que isso representa? Nós vamos investir em coleta de lixo, vamos transformar a Clean numa companhia não só de limpeza urbana, mas uma companhia que trate das questões ambientais, que trate de forma efetiva dos nossos resíduos sólidos, conforme está previsto na nossa legislação federal, no nosso Plano Nacional de Resíduos Sólidos, no Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Vamos cuidar de forma diferenciada do lixo da nossa cidade. E vamos fazer aquilo que é mais importante, que é manter a nossa cidade limpa, nossa cidade bem cuidada. Tá certo. Bom, inclusive até sobre essa reciclagem do lixo, eu, por exemplo, separo o lixo aqui, reciclo o lixo na minha casa, mas na hora que vai para a caçamba, vão tudo junto. Dentro da caçamba não tem como separar o orgânico do inorgânico, né? Então é meio complicado. Bom, Felipe, nós estamos chegando na reta final da nossa entrevista. Agora eu queria fazer uma pergunta com você a nível de política. Por exemplo, nós sabemos que o financiamento de campanha ela vem sendo debatida muito pela esquerda há muitos anos, e até que se tem a ideia que com financiamento público de campanha não haveria corrupção, não havia o toma lá da cá. Nós vimos recentemente
foi votado 2 bilhões de valores para financiamento da campanha de prefeito e vereadores. E o presidente da República ele sancionou. Bom, quando é agora, nessa semana, ele deu uma declaração dizendo o seguinte: eu vou dar a senha. Quem não vote em parlamentar que use esse dinheiro público nessa época que nós estamos vivendo dessa crise. Você não acha isso assim, meio truculento, uma situação dessa, uma lei aprovada? É contraditório, né? É contraditório. É por isso que eu estou querendo ver o que você acha disso. Nelson, assim, eu queria te falar que eu sempre tive muita resistência ao financiamento público de campanha. A gente já paga tanto imposto, né? A gente já gasta tanto dinheiro para poder botar dinheiro em campanha política. Mas a gente teve a oportunidade, ao longo desses últimos anos, que vieram à tona todas as delações premiadas, as operações da Lava Jato, em ver que, na verdade, o que financiou essas campanhas ao longo desse tempo todo foi dinheiro público. Foi dinheiro público. Dinheiro público roubado da população. E mais, sobras de campanha que foram para o bolso dos políticos. Então, ao longo do tempo, vendo e observando esses bastidores, muita gente acha que você está na política e que você sabe de tudo. Muita coisa que veio à tona, a gente não tinha noção que acontecia, né? Inimaginável algumas coisas que você toma conhecimento pela imprensa, pelas delações premiadas, pelas operações que estão acontecendo. Então, eu acho que essa regra é uma regra que pode dar oportunidade ao nosso país a mudanças. Primeiro, de permitir que todos tenham direito e acesso a recurso público. Eu vou dar um exemplo aqui, Nelson. O recém-depoimento que veio à tona, publicado, do ex-governador Sérgio Cabral, depoimento esse feito aos promotores do Ministério Público Estadual, lá na cadeia em Bangu. O ex-governador diz que só no ano de 2012 deu para o atual prefeito quase que 10 milhões de reais para poder investir na campanha contra mim. 10 milhões de reais. É muito dinheiro, não. E esse dinheiro vem de onde? Vem da corrupção. Dito pelo próprio governador, ex-governador. Então, Nelson, eu particularmente senti muita resistência ao financiamento público de campanha. Percebi, especialmente na eleição passada, em que o financiamento foi feito de pessoa física e quase ninguém doou, porque diferente da eleição americana, que o cidadão tem orgulho de fazer a doação de pessoa física, doa $1 para a campanha de presidente, a gente não tem essa cultura no país de doação de pessoa física. E o mais grave, Nelson, é a criminalização das pessoas que doam dinheiro. Várias pessoas que são minhas amigas, que sempre me ajudaram nas campanhas, que acreditam nas minhas propostas, nas minhas ideias, receberam um comunicado, né, uma intimação do Ministério Público, para poder ir para uma oitiva, para poder dizer por que doou dinheiro na minha campanha. Te pergunto o seguinte, Nelson. Se eu pedir dinheiro agora para minha campanha, como doação, pessoas amigas, com nenhum interesse na prefeitura, interesse na cidade de Niterói, você acha que alguém que recebeu essa intimação para o motivo do Ministério Público passar por esse constrangimento vai querer doar dinheiro para a campanha? Então a gente precisa fazer um processo de transição. Esse processo de transição passa, nesse momento, com a doação dos recursos públicos ao financiamento das campanhas políticas. E a gente precisa descriminalizar a doação de pessoa física e convidar as pessoas que queiram realmente fazer as mudanças do país, na cidade, no estado, para que elas possam, de forma tranquila, sem exposição da imprensa, como é feito hoje, sem a criminalização do Ministério Público, que ela possa ali fazer a sua doação e contribuir para um projeto político melhor para o nosso país. Tá certo. Bom, eu quero dizer para vocês que nós estamos terminando a entrevista aqui com o candidato a prefeito do município de Niterói, Felipe Peixoto. 1 hora passou rapidinho, né? Dá vontade de ficar ouvindo aqui mais tempo, mas tudo tem um limite, né? E, Felipe,
Então, muito obrigado pela oportunidade de falar com você. E eu quero depois você dar uma olhadazinha no rodapé dessa live, que tem tem sugestão, tem pergunta, e que infelizmente a gente não pôde carregar todas para a tela. Mas você tem o tempo que você desejar para você deixar uma mensagem para o povo de Niterói, e você vai ter o direito na sua telinha cheia aí para você mandar essa mensagem aí para todos da cidade de Sorriso. Nelson, primeiramente, muito obrigado por esse convite, essa oportunidade de falar para as pessoas que te acompanham, para todos aqueles que estão assistindo essa live, pelo compartilhamento do programa do Nelson. Te agradecer essa oportunidade, para que eu pudesse apresentar as minhas ideias, os meus projetos. Queria dizer para você que está me acompanhando que esse desejo, esse sonho de poder ser prefeito na cidade de Niterói é algo que vem desde a minha infância. E eu abri mão de muitos projetos pessoais. Lá atrás, abri mão da minha empresa para me dedicar à política, para ser vereador, fui deputado, secretário municipal, secretário de Estado. Recentemente, mais uma vez, me afasto do setor privado e agora coloco meu nome à disposição para poder contribuir para a nossa cidade. Eu tenho só um único objetivo. Eu queria pedir a você que nos acompanhe, que conhece um pouco da minha história, da história da minha família, que você possa me dar essa oportunidade de poder governar essa cidade para você que ama Niterói, para você que quer uma cidade melhor para se viver. Uma cidade onde a gente possa olhar para aquela população de rua e desejar que aquela pessoa saia daquela situação e que tenha um governo presente acolhendo aquele morador de rua. Uma cidade que a gente não possa mais permitir que as crianças estejam fora da sala de aula por falta de vaga de creche, numa prefeitura tão rica que gasta R$14 mil por aluno na rede pública municipal por ano. Que a gente possa permitir que a população tenha uma saúde pública de qualidade, que seja feito investimento em tecnologia na área da saúde pública. Uma cidade que possa enfrentar problemas graves de cidades grandes, como a questão da mobilidade e da segurança. Queria dizer para você que vocês podem confiar, vocês podem ter fé que a gente vai chegar na prefeitura. Vamos chegar com a certeza que faremos um governo que vai marcar história na nossa cidade. Porque a gente vai fazer tudo com muito amor, com muita dedicação para você que vive em Niterói. Tenha certeza que a gente vai dar o máximo, tanto eu quanto o Bruno, para cuidar de cada canto da cidade. Da mesma forma que eu rodo, que eu ando, que eu estou para cima e para baixo, ouvindo a população, nós vamos ter uma prefeitura com o prefeito com capacidade de escutar, de ouvir o desejo de cada um, e que a gente possa fazer uma revolução. Um governo ousado, um governo que investe em tecnologia, que transforma a nossa cidade numa cidade conectada, numa cidade utilizando os conceitos mais modernos de cidades inteligentes. E mais do que isso, Nelson, e a todos vocês que nos assistem, uma cidade que seja capaz de ousar, de fazer coisas diferentes, e que a gente possa ter uma cidade muito diferente do que ela é hoje, utilizando as práticas políticas diferentes da atual. Que a gente possa fazer um governo que cuide da população. Esse é o nosso compromisso. E peço seu voto para o próximo dia 15 de outubro, 15 de novembro, mudou a data da eleição. No próximo 15 de novembro, você possa ir lá na urna, na sua consciência, votar nos nossos candidatos a vereadores da nossa coligação, do DEM, do PSDB, do PROS e do PSD. E que possa votar em 55 para prefeito. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Estamos à sua disposição. Mande sua mensagem através das nossas redes sociais. Vamos fazer uma cidade muito melhor para você que ama e vive na cidade de Niterói. Felipe, você sabe, eu renovo aí a minha satisfação de entrevistá-lo e espero ter contribuído aí com o sucesso da sua live e pedir a Deus que te acompanhe. Sucesso na sua caminhada, amigo. Obrigado, Nelson. Que Deus nos proteja sempre, em toda a nossa caminhada, que Ele esteja sempre nos guiando a todo momento. Uma boa noite. Boa noite. Fique com Deus. Conto com vocês. Entre na nossa rede social, compartilhe essa live
curta nossas publicações, comente, estamos à disposição. Um grande abraço, uma boa noite a todos vocês.